Lua cheia em Áries, da lunação de Libra, do dia 20 de outubro. O futuro bate à porta. Por Kátia Vivas. Olá, amigos, amigas. Meu nome é Kátia Vivas e eu volto aqui para falar sobre o céu, né? O céu em astrologia. E a gente vai falar hoje sobre a lua cheia do próximo dia 20 de outubro, que vai acontecer pelo horário de Brasília, né? Às 11 horas e 56 minutos, quase meio-dia, né? Então, o sol a pino, o sol ao meio-dia, o sol no meio do céu. E, evidentemente, a lua, que isso, a lua cheia é uma oposição, a lua no fundo do céu. A primeira coisa que eu quero destacar nesse mapa, né, é a entrada de vários planetas no movimento direto. A gente já tinha tido a entrada de Plutão no dia 6, no dia da lua nova. Agora, no dia 10, entrou Saturno no movimento direto. E Júpiter e Mercúrio entram no dia 18 em movimento direto. Portanto, essa lua cheia acontece com vários planetas no movimento direto ou passando a direto. O que isso quer dizer? Mais dinamismo, mais vontade, mais ação, mais botar o bloco na rua, tá? Agora, todo aquele momento de retrogradação em que se reviu, né, a pessoa foi rever as coisas, pensar um pouco mais, ver se existem outras maneiras de fazer, avaliar, enfim, esse momento já é passado. Agora a coisa é agir, tá? É interessante que essa oposição, né, o Sol vem junto com Marte ainda nesse mapa, né? Sol e Marte em Libra, né? Ainda nessa questão da necessidade de incluir, né, de incluir o outro, de prestar atenção no outro, de trazer o outro para dentro da negociação, né? A gente vai ver que agora a Lua se opõe, né, no signo de Áries, e a gente vai ver que se forma aí quadratura tanto do Sol como da Lua com Plutão. A gente vai formar uma figura no céu que a gente chama de T-square, né? É uma quadratura T. E esse aspecto é um aspecto sempre tenso, né? Plutão é um planeta de densidade, de profundidade, né? De transformação. E em Capricórnio ele já vem desde bastante tempo fazendo um trabalho bastante sério nas nossas instituições, tá? E não dá para a gente ignorar que no mapa que a gente levantou para o Brasil, esse Sol está a pico lá no meio do céu, né? E a Lua no fundo do céu. Quer dizer, algumas questões aí envolvendo o poder, desconstrução de situações vai acontecer aí, tá? Então, essa questão aí, né, vai ser muito importante. A lua cheia é um momento da gente declarar, dizer a que veio, né? Decidir, sentenciar, tá? Então, esse momento aí é o momento de tomada de decisões. Aquilo tudo que a gente projetou lá na lua nova, agora a gente precisa iniciar, né? Plutão, um planeta, como eu já falei, que se envolve com as questões de poder, né? No fato de estar em Capricórnio, são as instituições, também ele fala muito de realidade, né? Nesse caso aí, o Plutão em Capricórnio, ele é o núcleo duro do poder, né? Vamos dizer assim, sem nenhuma alusão, ou todas elas. Então, é um momento profundo, aniquilador e transformador. Não dá mais para a gente dourar a pílula, tá? Agora engolir, respirar e educadamente dizer a que veio. Mas se precisar gritar, a gente grita, né? Aliás, eu achei interessante porque uma música que me veio à cabeça foi a música, né, Os Jardins da Babilônia, da Rita Lee, que diz o seguinte, né? Pegar fogo nunca foi atração de circo, mas de qualquer maneira pode ser um caloroso espetáculo. Então, o palhaço ri dali, o povo chora daqui e o show não para. E apesar dos pesares do mundo, segura essa barra. Minha saúde não é de ferro, não, mas meus nervos são de aço. E por aí vai, né? Então, eu acho que a música ilustra bem o momento em que um momento decisivo, que apesar de ser em Libra, né? Que seria uma coisa, a busca da harmonia,
Mas às vezes, para fazer um bom omelete, é necessário quebrar ovos, tá? Uma coisa que me chama a atenção dessa lua cheia também é que a gente vai ter a expectação do planeta Júpiter, que está em Aquário. Ele forma um trígono, né, com Sol e Marte, e ele vai formar um sextil com a Lua. Isso é um aspecto bem legal, porque é o momento da gente normatizar os acordos, tá? Da gente de verdade é um tipo de aspecto que favorece a justiça, as decisões judiciais, tá? Acordos coletivos, mediação, sanções também, né? A hora de penalizar aqueles que necessitam as penas. Mas, sem dúvida nenhuma, é um momento de buscar equilíbrio, igualar os lados, realmente a gente tentar ver o caminho do meio aí, tá? É importante para quem, né, lançou seus projetos ou tem seus projetos já organizados, vamos dizer assim, é um momento de dar início a esses projetos, tá? É um momento não só de colocar as coisas em ação, aquilo que a gente plantou e que vinha estruturando, como também de expandir, de difundir, tá? De divulgar mesmo, tá? Essa lua cheia, ela tem o ascendente em Capricórnio. Portanto, a gente vai olhar bastante para esse regente do Capricórnio, que é o Saturno, que está em Aquário no momento, tá? Então, o Saturno, ele vai estar envolvido numa outra figura, de uma outra configuração astrológica muito importante, que vocês vão verificar aí, que é o que a gente chama de pipa, ou diamante. Como é que essa configuração se faz, né? Ela, na verdade, ela se faz através de, vamos lá, é um trígono, né? Um trígono que está envolvendo Mercúrio, Saturno e a Lilith. Isso é interessante, tá? Ao mesmo tempo, ela faz uma oposição do Mercúrio com o Quíron, né? Então, corta esse triângulo ao meio. E aí a gente tem dois aspectos, né, sextis, ligando o Quíron ao Saturno e a Lilith, tá? Essa imagem que se forma no céu é uma imagem muito poderosa, tá? De muita força, de muita capacidade para a gente resolver conflitos. É um momento que as coisas vão ser facilitadas, né? Para que a gente consiga resolver os nossos desafios. É um momento que busca a harmonia, o equilíbrio, tá? O colocar as partes para conversar, tá? Normalmente, pessoas que possuem esse aspecto no seu mapa, elas são pessoas que acabam almejando não, elas acabam sendo lançadas a cargos importantes, né? Porque as habilidades delas são muito importantes nessas negociações. Então, são sempre pessoas de talentos especiais que se destacam na vida, tá? E, evidentemente, esse se destacar pode trazer riquezas e prosperidade para a sua própria vida. A diplomacia é fundamental nesse processo aí. Bom, e para confundir um pouquinho mais isso tudo que a gente está vendo aí, né? A gente vai ver ainda a Vênus em oposição a Lilith. Bom, vamos sair do astrologuês e vamos direto ao português, tá? O que eu observo aí, tá? Primeiro, esse Saturno como regente e envolvido nessa figura da pipa, né? O que a gente tem aí? A gente vai ter necessidade de materialização, um impulso construtor, principalmente o Saturno em Aquário, a construção dele é coletiva, ele reúne os coletivos. E também trabalha muitas coisas, o que é real, o que é possível, o que precisa existir. O Júpiter, fazendo todo aquele movimento de trígono, ele abre, né, para o planejamento, né, para as grandes metas, para os grandes desafios também, né, para as questões éticas e morais, tudo isso daí, né, e o Saturno também trabalha muito isso, principalmente em Aquário. É preciso incluir, é preciso criar objetivos. E o Saturno passou, né, agora no dia 18, vai passar no dia 18 para um movimento direto. Então, o que o Saturno, nesse momento direto, ele vai pedir? Objetividade, cumprimento de prazos, execução, perfeição, tá?
esse impulso construtor está em movimento. Nessa formação da pipa, a gente vai encontrar ele fazendo um trígono com o Mercúrio, que está em Libra, tá? E o interessante é que faz uma outra configuração nesse mapa, né? Que esse mapa é em locomotiva, que a gente diz, e a locomotiva, como o nome mesmo diz, né? Você tem, como fosse cada planeta, né? Um atrás do outro, então é como se tem sempre o líder. Nesse caso, o Mercúrio é o líder, ele puxa a locomotiva. Então, é interessante porque é uma energia concentrada que vai numa direção, puxada por Mercúrio. Então, Mercúrio assume aí um papel primordial também nessa formação que a gente falou da pipa, né? Então, ele inicia esse movimento. E o que ele pede, né? Ainda mais que ele está na 9ª casa, ele pede legalidade, moral, ética, como eu falei, e é o movimento da negociação, do acordo, também envolve comércio, né? E ele fala muito das questões do que está próximo, do que é local, da vizinhança, dos parentes de primeiro grau, primos, irmãos, né? E nessa oposição com Quiron, ele chama atenção e alerta, né, para a gente usar a palavra, como a gente usa a palavra. A palavra fere também, né? Então ele trabalha muito essa questão de como a gente usa esse instinto, essa questão mental, né? Porque está envolvido com o mental, né? E aí nesse envolvimento de Saturno e da Lilith, é importante que a gente cuide da palavra, da maledicência, da mentira, das fake news, novamente. Já vem essa discussão das fake news há algum tempo, a gente tem os nodos, né, em nodo norte, em Gêmeos, e o sul, em Sagitário, trabalhando muito isso. É interessante porque a gente vai ver algumas questões se desdobrando, né? Então, por exemplo, essa questão das fake news, que já vem há algum tempo, né? É como se a gente tivesse que aprender essa lição, né? Como é que a gente aprende essa lição? Passando pela dor. Quiron tá aí para lembrar a gente disso, tá? E essa questão de você cuidar das palavras, né? Vai muito também nessa discussão que a gente tem presenciado sobre liberdade de expressão. E aí, quando tem valores envolvidos, a ética, quer dizer, o que essa planetada toda está dizendo, né? O que é liberdade de expressão? Porque a Lilith em Gêmeos, ela tem muito isso, mas a Lilith, ela é um desafio, né, pra gente. Porque a Lilith é alguma coisa que a gente possivelmente não cumpriu numa outra vida, né? Sua dificuldade de se relacionar com o entorno, com o local. E eu acho que a nossa sociedade, principalmente, passa por um desafio muito grande, e a nossa sociedade, a sociedade brasileira especificamente, dessa questão, né? É porque o eixo do saber, né, do Mercúrio e do Júpiter, do conhecimento, tá? Você tem o conhecimento das verdades, dos dogmas, daquilo que é douto, daquilo que é a palavra, né, do doutor, e o conhecimento, né, dos Gêmeos, que é o conhecimento do dia a dia, da habilidade cotidiana. E às vezes, a gente tem visto muito isso, quer dizer, eu acredito mais, não no que está na TV, no que está na imprensa, na grande imprensa, mas no que está no WhatsApp, né? A minha tia me mandou no WhatsApp. Então, essa discussão é muito interessante, mas isso é um alerta para que a gente perceba da importância da ciência povoar a nossa vida do dia a dia, né? A gente fazer essa ponte, que sempre foi muito difícil, a universidade, comunicar-se, né, com a localidade, né? Transbordar aquilo que ela estuda dedicadamente, né, em conhecimento para todos. Isso é um desafio que há séculos a nossa sociedade atravessa, até porque o conhecimento sempre foi das elites, né? E agora a gente precisa popularizar esse conhecimento, trazer, né, para que todos possam usufruir dele. Mas aí ele vem, muitas vezes, a gente vê muito essa questão não é do arrependido, perdão, acho que me perdi o nome aqui, a palavra, mas do ressentido, né? Então, o doutor, aquilo que era almejado na sociedade colonial brasileira, sociedade imperial, né? E ele acaba que você, como não consegue, porque a desigualdade é grande, sempre foi grande no Brasil, né? Você acaba se ressentindo por não alcançar aquilo. E aí você faz um conhecimento inverso disso daí, desconfiando de tudo que vem de lá, né? Que vem da academia, que vem dos tribunais, que vem, enfim. Então eu acho que a gente precisa parar e arrumar. A gente vai ter, com essa configuração da pipa,
todo o instrumental possível para que a gente possa resolver esse desafio, que a gente possa solucionar esse desafio. E vai ser muito legal de ver. E aí, né, a Vênus lá em cima fazendo essa oposição à Lilith, tem as questões do feminino, né, do machismo tóxico, né, do masculino tóxico, essa coisa toda. E eu pensei que eu achei interessante sobre essa questão, né, dos absorventes higiênicos, que está uma discussão, né, muito grande na sociedade. Se paga, se não paga, por quê, não sei o quê, enfim. E aí eu vou chamar o Urano na nossa conversa. Por quê? Porque o Urano também faz uma expectação com a Vênus, que eu já falei para vocês, que é a expectação do quincúncio. O quincúncio é aquilo que eu não vejo direito, me incomoda, mas eu não vejo direito. E essa discussão ilustra bem o que a gente está falando. É claro que não é só isso, né? Mas, enfim, são esses tipos de discussões que surgem na sociedade. Por quê? Porque essa questão, né, do absorvente, ela tem toda, né, um estigma do que é a menstruação, né, de como ela sempre foi tratada, uma coisa reservada das mulheres, não se fala, não se mexe, enfim, né? E como essas questões do feminino estão vindo à tona, a gente tem discutido muito isso, não só a questão, né, da sexualidade, mas da violência, tudo isso misturado, tá? E eu chamei a questão dos absorventes, por quê? Porque as pessoas não percebem o quanto a nossa sociedade mudou. Não só da questão das coisas serem mais horizontais, as discussões a ganharem vários outros, não fica só restrita ao banheiro da minha casa, né? Essas questões começam a se desenrolar em vários outros ambientes, na discussão e tudo. Ao mesmo tempo, você tem o acesso de mulheres, né, na Câmara e tudo, né, no Senado, mulheres jovens que estão começando a chegar, né, nessa questão política há muito pouco tempo. E essas mulheres jovens engravidam, menstruam, estão mais sensíveis a essas discussões também. E, ao mesmo tempo, nossa sociedade mudou muito, principalmente com o aumento que foi da quantidade de gente que vive hoje. E da desigualdade, não vou dizer mais crescente, que crescente ela cresce há muito tempo, mas explosiva que nós vivemos. Então, eu chamei essa questão aí dos absorventes porque eu acho que fala muito. Então, não é questão de ser a favor ou contra, de como vai distribuir ou como não, né? São coisas que são problemas reais, estão aí, precisam ser resolvidos, solucionados. Tá? O que não dá é, com essa pobreza toda que a gente vive, agravada pela pandemia, ignorar que as mulheres menstruam todo mês, né? As mulheres jovens, pelo menos, né? Então, menstruam todo mês e isso tem que ser resolvido de alguma maneira. Né? Elas não podem perder aula, perder trabalho, por uma questão que todo mundo sabe como funciona. Né? Então, eu achei muito interessante trazer essa discussão aqui, porque é necessário trazer esse conhecimento. A sociedade mudou, somos muito mais. As questões, essa mulher hoje ela não tem mais os 3 dias da licença menstruação, que era uma coisa, né, antiga, né, no serviço público. Em alguns lugares ainda funciona, mas enfim. Tá? Então, é isso que eu queria chamar a atenção para a gente tentar entender melhor isso daí, né? Bom, outra coisa que eu queria falar, são tantas coisas, né, gente? E é interessante isso, porque como a Vênus está na casa 11, né, ela chama o Congresso para isso também, né? Então é muito interessante como é que, às vezes, a gente vê literalmente, né, o fenômeno acontecendo. Mas eu ainda queria chamar a atenção com relação a Vênus, que ela vai trazer uma outra discussão para a gente. Deixa eu ver se eu falei tudo aqui para vocês. A Vênus faz uma quadratura com Netuno, tá? E essa quadratura da Vênus com Netuno, né, ela ainda traz todo um potencial, assim, de desilusões, mas só se desilude quem se iludiu, de idealizações, né? Também de falcatruas, né? Coisas que estão feitas, porque a Vênus também trabalha a questão financeira, a questão da economia, né? É um momento de revelações, possivelmente, né? De revelações de quê? Do que está oculto, do que é sagrado, do que é ilícito, do que é destrutivo, mas também, né, do que é emocionante. E a gente tem sido chamado muito, né, para essa realidade da sensibilidade, né, da humanidade, pelo momento mesmo que nós vivemos, tá? E também da questão dos recursos e do dinheiro, como eu falei, a Vênus também rege a economia, o feminino, tudo isso. Bom, gente,
tá ficando grande esse vídeo, e eu queria terminar falando para vocês que essa pipa, né, vamos dizer assim, esse diamante, né, que se forma nesse mapa, me deu aqui algumas ideias, né? Eu já falei isso, né? Temos o poder, a força, a capacidade de solucionar os conflitos. Falta vontade, né? Harmonia, equilíbrio. Nós temos habilidades para isso, né? De reconhecer o outro, de trazer o outro para junto da gente, de trocar, né? O nosso talento maior como ser humano está justamente na diplomacia. Para isso a gente tem recursos e poderes humanos, tá? Humano quer dizer cultivado, vem de humus, aquilo que frutifica, aquilo que cultiva, né? Que faz o solo se tornar fértil, e daí vem a cultura, né? A cultura tanto alimentar como a cultura mesmo, né? A cultura educacional, né? A cultura da sabedoria. Isso tudo é Libra também, né, gente? Essa sutileza, essa civilidade vem de Libra, principalmente falando da Vênus uraniana, principalmente. Então, a gente tem tudo isso para a gente superar esses desafios. A gente vive momentos sociais de conquista e de harmonia, é um momento especial. O bom combate, é disso que nós precisamos. E o que é o bom combate? Argumentação sábia, né? Transparência e visando o bem comum, tá? É isso que deve orientar a nossa ação, porque só assim nós e o nosso planeta, né, vamos alcançar o futuro, porque é isso que nos resta, o futuro, tá? Vamos embora então? Botar a mão na massa? Um grande beijo para vocês e uma lua cheia bem libriana, com muitas alegrias, com muita proximidade, né, com muito carinho, por que não, muito amor. Beijo, gente.